O presidente da China, Xi Jinping, é um homem astuto. Ele não costuma agir com força bruta, ao menos não sem refletir bastante antes. Ele prefere trabalhar nos bastidores. Xi usa a política para criar influência antes de usar essa influência para garantir que a China obtenha exatamente o que quer. Essa abordagem já foi aplicada várias vezes na Ásia e África. Mas agora Xi pode ter seus olhos postos em peixes maiores, um suposto aliado, a Rússia. Desde que o presidente russo Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, Xi habilmente fez seu suposto aliado russo ficar cada vez mais dependente da China para manter a guerra em andamento. Agora Putin está em uma má posição. Se a China se mover, a Rússia cai. Para entender como, é necessário examinar exatamente o que Xi tem feito para empurrar a Rússia para um lugar onde ela depende tanto da China. Essa pressão é mais evidente no comércio de petróleo. Por décadas, o petróleo e outros combustíveis fósseis sustentam a economia russa. O Conselho Atlântico revelou em artigo de maio de 2024 o real impacto das sanções ocidentais contra o petróleo e gás russo. Diz que em 2021, a Rússia vendeu petróleo a um preço médio de 69,1 por barril, gerando 115 bilhões de suas vendas combinadas de petróleo e gás. Esse dinheiro representou 6,8% do orçamento federal da Rússia como porcentagem do Produto Interno Bruto, ou Produto Interno Bruto, o que significa que compunha 35,6% da receita do orçamento federal. Quando 2022 chegou, a Rússia estava em sua melhor posição. Putin iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro, acreditando que tinha todas as vantagens. A Europa estava à mercê do petróleo e gás russos. Apesar de todo o alarde, ainda teria que comprar da Rússia. Durante o primeiro ano da invasão, Putin aparentava estar certo. A Rússia conseguiu cobrar uma média de 76,1 por barril de petróleo em 2022, o que levou a receitas de 172,8 bilhões de dólares. No entanto, essas receitas escondiam um segredo. A Rússia precisava dessas vendas de petróleo para continuar sua invasão, uma vez que a guerra na Ucrânia se tornou de atrito. Essa dependência fica clara nas porcentagens. As vendas de petróleo e gás representaram 8% das receitas do orçamento federal russo como percentagem do Produto Interno Bruto em 2022, constituindo 42,1% da receita do orçamento federal naquele ano. Putin teria ficado feliz em continuar lucrando. No entanto, 2022 também viu os Estados Unidos da América, a Europa e muitos outros aliados da Ucrânia se unirem para começar a implementar sanções. O efeito foi quase imediato, diz o Conselho Atlântico. Em 2023, a Rússia estava vendendo petróleo a uma média de 63,4 por barril. Suas receitas de petróleo e gás para o ano foram de apenas 104 bilhões de dólares. 11 bilhões de dólares a menos que em 2021 e impressionantes 68,8 bilhões a menos que em 2022. Agora, surge uma pergunta natural. O que tudo isso tem a ver com a China e uma jogada que ela pode fazer para paralisar a Rússia? A resposta está no que aconteceu entre 2022 e 2023, quando os aliados da Ucrânia sancionaram o petróleo russo. Eles deixaram Putin em uma situação onde ele não podia vender nem perto do que vendia para seus inimigos em 2022. Então a Rússia precisou procurar outros clientes. E quem estava à espreita, pronto para arrematar o petróleo da Rússia a um preço de pechincha? Porque sabia que Putin estava cada vez mais desesperado para encontrar os fundos necessários para sua guerra. Xi Jinping e a China. Desde 2023, a China emergiu como o maior cliente que a Rússia tem para o seu petróleo. O Defense Blog diz que apenas em 2023, a Rússia exportou 250 bilhões em valor de petróleo bruto, gás, carvão, produtos petrolíferos refinados e ouro, a maioria dos quais foi diretamente para a China ou foi encaminhada através do país a caminho de outros locais.
Segundo o Defense Blog, desde 11 de junho, a China representa dólares dos Estados Unidos 129 bilhões das exportações russas. Isso é uma enorme fatia dos 203 bilhões de dólares. A Reuters diz que a Rússia espera ganhar com suas vendas de petróleo e gás em 2025 mais de 60%. Na verdade, isso cria um problema para Putin. Se a China partir, a Rússia perderá a maioria das suas vendas de petróleo e gás. Isso é tudo parte do plano de Xi Jinping. A Trading Economics revela isso em um gráfico útil, que acompanha quanto óleo a China tem comprado da Rússia anualmente, entre 2012 e 2023. Em 2012, diz, a China gastou 25 bilhões de dólares em petróleo russo. A quantidade diminuiu em meados de 2010, atingindo um ponto baixo de 16,9 bilhões em 2016. O volume então subiu e caiu algumas vezes, até o ponto em que Putin lançou sua invasão à Ucrânia. Em 2021, a China representou 40 bilhões e 500 milhões de dólares das exportações de petróleo da Rússia, diz Trading Economics. Um ano após Putin invadir a Ucrânia, a China gastou 58,4 bilhões. Em 2023, a China quebrou a barreira dos 60 bilhões de dólares ao comprar 60,7 bilhões de dólares de petróleo da Rússia. Essas compras de 2023 foram feitas quando a Rússia era forçada a cobrar cerca de 60 dólares americanos por barril. Ele poderia ter cobrado mais, o que torna difícil não perceber o oportunismo em jogo. Xi Jinping está ciente das suas ações ao aumentar as compras de petróleo e outros materiais da Rússia pela China. A Economist Intelligence praticamente diz isso em um artigo de maio de 2025, no qual examina a economia da relação petrolífera entre a China e a Rússia. À primeira vista, pode parecer que a China está apoiando um aliado com essas compras. Quanto mais petróleo russo a China compra, mais dinheiro Putin tem para financiar sua guerra. E certamente há um elemento desse apoio em jogo. Segundo a Economics Intelligence, a compra de petróleo russo pela China é geralmente considerada uma demonstração implícita de apoio à Rússia. Porém, a realidade é diferente. Contudo, uma análise mais minuciosa dos padrões comerciais sugere uma realidade bem mais complexa. Fatores econômicos e geopolíticos estão direcionando o comportamento de compra da China, segundo a tradução de inteligência econômica. A China está comprando tanto petróleo russo agora porque sabe que isso lhe dá muita influência sobre Putin. Este padrão de compra assimétrico, que vê a China comprar mais de 50% do petróleo da Rússia, levou a China a emergir como a definidora de preços para o produto mais valioso de Putin. O Defense Blog aponta que o efeito desse status é claro na diferença entre as receitas de petróleo e gás da Rússia que o Atlantic Council compartilhou. Houve um declínio acentuado entre 2022 e 2023, especificamente porque a China tem se aproveitado da Rússia, enquanto também se estabelece como o maior cliente que Putin tem para seus recursos naturais. É uma estratégia engenhosa e vai muito além. A China também está usando o que vende para a Rússia para ganhar ainda mais vantagem. O Defense Blog aponta que a China representou 110 bilhões de dólares das importações da Rússia em 2023. Isso aconteceu como parte de um aumento de 26,3% no comércio, de acordo com o Moscow Times. O crescimento seguiu em 2024. Naquele ano, o comércio entre a Rússia e a China totalizou 244,8 bilhões de dólares. Cerca de 4 bilhões de dólares a mais do que os 240,1 bilhões de dólares em comércio do ano anterior. O presidente Xi aproveitou esse crescimento para divulgar publicamente o fortalecimento do comércio entre China e Rússia. Ele afirmou que os dois países avançaram consistentemente, de mãos dadas, no caminho correto de não alinhamento. Apesar da implicação superficial de que Rússia e China estão percorrendo esse caminho como parceiros comerciais iguais, a realidade é bem diferente. A China é a mestra das marionetes, conduzindo a Rússia enfraquecida por um caminho que pode levar à sua ruína. E, novamente, tudo se resume a forçar a dependência.
Com suas compras de petróleo, a China torna Putin dependente do dinheiro recebido, em um momento em que está sendo mais difícil do que nunca para ele vender os antes lucrativos recursos naturais da Rússia. No fronte de importação, a China tornou-se a principal fornecedora dos produtos que Putin necessita para manter sua máquina de guerra operando. O Defense Blog diz que a China preencheu lacunas críticas na produção doméstica da Rússia, particularmente em microeletrônica, maquinário industrial e bens comerciais. Todos esses produtos se tornaram inacessíveis à Rússia devido às sanções ocidentais. A China interveio para preencher a lacuna, o que significa que a Rússia agora depende fortemente de Pequim para apoiar a indústria doméstica, e essa dependência se estende ao complexo militar industrial que Putin criou desde que iniciou sua invasão à Ucrânia. Em 25 de maio, o Kyiv Independent relatou que o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, Oleg Ivashchenko, disse isso. Temos dados confirmados sobre 20 fábricas russas que revelam que 80% dos componentes eletrônicos críticos usados nos drones da Rússia vêm da China. Esses drones são cruciais para os atuais planos de guerra de Putin. Ele planeja construir pelo menos 2 milhões deles até o final do ano. Comprar ainda mais componentes da China à medida que a guerra se arrasta. Putin tem que. Ele não consegue obter esses componentes em outro lugar. Há informações de que a China fornece ferramentas de máquina, produtos químicos especiais, pólvora e componentes especificamente para empresas militares, adicionou Ivashchenko, de acordo com a Ukrinform. Novamente, esses são produtos que Putin precisa e não pode obter de outros países se quiser manter sua fracassada invasão à Ucrânia. Peças chinesas estão presentes em quase todas as modernas plataformas de armas russas, incluindo tanques, mísseis, drones, radares, ópticas e sistemas de orientação, segundo o Defense Blog. A Rússia não pode construir nenhum deles sem a ajuda da China. E mesmo que tente depender apenas de drones Shahed comprados do Irã, ainda não consegue escapar do controle da China. Esses drones também utilizam peças da China. Xi está jogando um jogo muito inteligente aqui. Com suas exportações para a Rússia, ele está tornando Putin ainda mais dependente da China. A China também se beneficia ao recuperar parte do dinheiro gasto no petróleo russo de baixo custo. Com essas vendas, Xi consegue uma mercadoria valiosa, de que precisa por menos do que deveria estar pagando. O dinheiro que ele gasta nessa mercadoria está sendo reinvestido diretamente na economia chinesa. Tudo isso está acontecendo enquanto a China também ganha destaque como fabricante de armas. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a China foi o maior cliente de armas da Rússia, entre 1999 e 2006. Naquela época, a China representava entre 34% e 60% das exportações anuais de armas da Rússia, dependendo do ano. Então as coisas mudaram, a China passou a focar na construção de suas próprias armas em vez de comprá-las da Rússia. O Stockholm International Peace Research Institute diz que a mudança começou em 2007, quando as compras de armas russas pela China caíram para representar apenas 25% das vendas de Putin. Até 2010, o número caiu para 10%. E embora a Rússia ainda represente 77% das compras estrangeiras de armas da China em 2024, de acordo com o South China Morning Post, isso não é muito significativo, já que Xi está adquirindo menos armas do que nunca. As importações de armas na China caíram 44% entre 2019 e 2023. É importante notar que a China está comprando significativamente menos armas da Rússia em comparação ao período inicial do governo de Putin. E isso é outro grande problema para o líder russo. Por quê? Duas razões. Primeiro, a Rússia está ganhando muito menos dinheiro com a venda de armas para a China do que ganhava no passado, com a guerra na Ucrânia em andamento. Também não pode tentar recuperar nenhuma dessas vendas, pois precisa das armas que está produzindo com componentes chineses para continuar lutando. Em segundo lugar, e mais preocupante para Putin, essa redução nas compras mostra que a China parece ter planos para ultrapassar a Rússia como um dos maiores vendedores de armas do mundo. Ainda não chegou lá.
Economia Geopolítica relata que entre 2020 e 2024, os Estados Unidos da América representaram 43% das vendas de armas do mundo. Isso foi 7 vezes mais do que a China e 5 vezes mais do que a Rússia, indicando que a Rússia ainda vende mais armas do que a China internacionalmente. No momento, tanto a China quanto a Rússia estão em declínio em relação aos Estados Unidos da América, segundo a mesma fonte. É nesse declínio que o problema emergente da Rússia fica evidente. Entre 2020 e 2024, as exportações globais de armas da Rússia caíram 64%. Já as da China diminuíram apenas 5,4% no mesmo período. Ambos vendem menos armas do que antes, mas a Rússia é a mais atingida. Atualmente, os Estados Unidos da América estão intervindo para suprir algumas lacunas deixadas pelo declínio da Rússia. Não é um exagero supor que a China planeja fazer a mesma coisa. O Defense Blog diz que Xi já está preparando o terreno para que isso aconteça. Enquanto isso, Pequim expandiu sua própria base de produção de armas e agora supera Moscou em quase todas as métricas. A China produz mais caças de quinta geração, tanques de campo com sistemas de proteção ativa e mantém uma marinha moderna de águas azuis, incluindo vários porta-aviões construídos sem assistência estrangeira, diz o relatório. Toda essa fabricação de armas chinesas serve para fortalecer o exército do país no momento. Mas no futuro, Xi pode estar planejando oferecer mais dessas armas. Seu país está construindo para outros países, o que pode levá-lo a tirar uma grande fatia da indústria de armas russa, que já está em acentuado declínio. Então, existem um trio de fatores em jogo aqui. A China fez a Rússia depender das compras de petróleo e outros recursos naturais de Pequim. Também fez com que toda a indústria de armas da Rússia dependesse de componentes chineses. E fez tudo isso enquanto discretamente aprimora sua própria fabricação de armas, potencialmente com a visão de ultrapassar a Rússia como o segundo maior vendedor de armas do mundo. Tudo isso, aliado à presença cada vez mais frágil da Rússia no palco geopolítico, nos oferece uma visão clara do oportunismo de Xi. Enquanto o líder da Rússia tenta lidar com todos esses problemas, o Defense Blog diz que ele também tem que lidar com uma combinação de sanções ocidentais e corrupção interna, forçando a Rússia a ficar para trás. Na frente tecnológica, novamente, a China está lá para tirar vantagem. A China está progredindo em sistemas de armas com inteligência artificial e tecnologias a laser, além de criar materiais leves essenciais para outros países construírem suas próprias plataformas avançadas, segundo o Defense Blog. Putin também enfrenta a redução da influência russa em toda a Ásia. Em dezembro, a queda do regime ditatorial de Bashar al-Assad na Síria destacou a crescente fraqueza da Rússia no continente asiático. Envolvido em sua invasão à Ucrânia, Putin não pôde poupar os recursos necessários para proteger al-Assad dos rebeldes em seu país que queriam depô-lo. O resultado? A Al Jazeera diz que al-Assad está escondido na Rússia, enquanto a Síria traça um novo curso onde Putin tem muito menos influência sobre o que a nação faz. O Centro de Análise de Política Europeia, ou SIPA, também diz que a guerra de Putin na Ucrânia enfraqueceu seu controle sobre os países da Ásia Central que anteriormente dependiam da Rússia para apoio. As sanções também desempenharam um papel aqui, diz a SIPA. Sanções também significam Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão, que atuam como intermediários de porta dos fundos para o comércio russo, conseguiram usar o isolamento de Moscou para desenvolver sua própria infraestrutura logística e financeira. Em suma, pequenos países antes dependentes da Rússia agora tiram proveito da situação de Putin, assim como ele faz. O Defense Blog acrescenta que a invasão de Putin à Ucrânia também o forçou a esvaziar as defesas da Rússia na Ásia. Sistemas de armas, especialmente antiaéreos, que protegiam nações sob a influência de Putin, foram levados para a Rússia e substituídos por lançadores falsos, segundo o blog. Isso não é bom para um líder que contava com promessas de segurança para criar influência. A China pode em breve intervir para oferecer a segurança que Putin está falhando em prover. Tudo isso leva à única jogada que Xi poderia fazer a qualquer momento para causar a queda da Rússia.
É uma jogada simples, resultante de políticas interligadas que enfraqueceram a Rússia por anos. Qual é essa jogada? Desconectar. Xi poderia, a qualquer momento, parar de comprar petróleo russo e mudar para outros fornecedores, além de interromper a exportação de componentes-chave da China. Em poucos meses, a pressão implacável que Putin tem exercido sobre a Ucrânia começaria a murcha. À medida que o dinheiro e as armas que a Rússia só consegue adquirir por causa da China se esgotam, Putin se tornaria um pato manco e a China seria capaz de tirar vantagem. Poderia começar a vender mais de suas armas, cortando ainda mais em outra indústria, na qual Putin depende para dinheiro. O estado debilitado das forças russas, sem o apoio chinês, deixaria Putin sem bases de sustentação, ao tentar se opor às tentativas chinesas de ganhar influência na Ásia Central. Tudo o que Xi tem que fazer é decidir que não quer mais fazer negócios com Putin. E a frágil fundação que sustenta o reinado de Putin como presidente da Rússia desmorona sob ele, e Putin está ciente disso. Em 7 de junho, o New York Times publicou um artigo no qual revelou que teve acesso a documentos ultra-secretos criados pela Agência de Inteligência da Rússia, a Serviço Federal de Segurança. As 8 páginas desses documentos revelam que a Rússia está muito preocupada com a China no momento. A preocupação de que a China esteja espionando as operações militares russas, seja infiltrando espiões no exército ou recrutando cientistas russos insatisfeitos. O Serviço Federal de Segurança alerta que acadêmicos chineses estão preparando argumentos para reivindicar território no leste da Rússia, sugerindo que deveria estar sob domínio da China. Até no Ártico, Putin busca se tornar um intermediário de poder devido aos enormes benefícios comerciais do derretimento do gelo na região. O Serviço Federal de Segurança alerta que a China está ativamente envolvida em espionagem que impacta negativamente a Rússia. Tudo isso será possível, talvez até provável, se Xi decidir interromper tudo o que a China está fornecendo para a Rússia. E é exatamente isso que Xi quer. Ele e Putin sabem que a China detém quase todas as cartas que ditam o futuro da Rússia. A única questão restante é simples. Xi fará o único movimento que poderia levar à queda da Rússia? Ainda não, e não tão cedo, enquanto o relacionamento Rússia-China favorecer o presidente Xi. Isso remete novamente à abordagem pragmática citada pela Economist Intelligence. Apesar de China e Rússia compartilharem algumas semelhanças ideológicas, sobretudo no desejo mútuo de enfraquecer a estrutura de poder ocidental vigente, Xi é sempre pragmático. Se a aliança com a Rússia prejudicar a China, Pequim vai encerrá-la. E isso vai prejudicar a Rússia. Ele poderia usar essa retirada para se tornar agradável aos poderes ocidentais, que se beneficiam de uma Rússia enfraquecida. Essa situação ainda não aconteceu, mas muitos no Ocidente já reconhecem que Putin está em terreno instável. Em março, a Chatham House escreveu que a Europa deveria arriscar e começar a se envolver com a China na Ucrânia. A China é a superpotência mais comprometida com uma ordem internacional sustentada pelo multilateralismo, diz a Chatham House. Neste ponto, China e Europa têm mais em comum do que qualquer um deles com os Estados Unidos da América de Trump ou a Rússia de Putin. A Europa pode basear-se nessa comunidade para avançar. A China também demonstrou flexibilidade sob pressão. Em março, a Reuters reportou que diversas estatais chinesas reduziram suas aquisições de petróleo devido a novas sanções ocidentais que poderiam afetar seus ganhos. 2 importadores cessaram completamente a compra de petróleo russo. Isso nos mostra que a lealdade da China à Rússia não é tão forte que não possa ser influenciada a se afastar de Putin. Se a situação exigir, Putin está preocupado, e ele deveria estar. Xi pode dizer que China e Rússia estão de mãos dadas, mas a qualquer momento a China poderia soltar o aperto, deixando a Rússia sozinha no deserto geopolítico. Para saber mais sobre as várias formas como a China está enfraquecendo a Rússia, confira nosso vídeo, onde exploramos em mais detalhes os documentos do New York Times que citamos antes. Explicamos, com base em documentos vazados do Serviço Federal de Segurança, como a China está se tornando o verdadeiro inimigo da Rússia. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais notícias e informações atualizadas sobre a relação entre Rússia e China.